This meeting is being recorded. Saudação, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Nosso time aqui é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, venha com a gente nesse projeto aí. Você pode se inscrever no canal, dar o like nos vídeos, fazer seu comentário, divulgar o canal para seus amigos. Isso não vai te custar nada e vai nos ajudar muito aqui. Você também pode participar com a gente em algum dos vídeos que você quiser, basta entrar em contato aí sugerindo algum tema, ou informando o quadro que você quer fazer a gravação, ou também só comentar ali, me chama aí, fazer um comentário que eu vou te chamar aqui, beleza? Eu sou o Gessé Cochanovas e comigo, depois de um tempo aí, o nosso comentarista copeiro, Douglas Bissoli, mais um vídeo aqui do quadro Subindo na Copa, quadro tradicional das sextas-feiras aqui no nosso canal, né? Hoje para comentar um pouco aí da derrota do São Paulo na final da Sul-Americana e a expectativa aí sobre o jogo de ida, né, e as finais, no modo geral, da Copa do Brasil, né. Daí, Douglas, a mídia tradicional colocou como fiasco aí do São Paulo essa derrota, passados aí quase uma semana do jogo, esfriou um pouco aí do jogo, o que você acha? Foi um fiasco mesmo? Bom dia, meu amigo. Depois de um tempinho, uma pausa, voltamos, copamos, né? Bom, se esperava muito do São Paulo, por isso que a mídia tradicional bateu em cima, né? Vamos falar bem a verdade, criticou bastante o São Paulo, mas vamos para o jogo. Eu também estava com uma expectativa muito grande referente ao São Paulo, pelo peso da camisa, pela força da torcida, tanto que eram amplamente maioria no estádio. Eu acho que a torcida do Independente do Vale era 1.500, uma carga de 1.500 ingressos. Em Córdoba, um pouco mais fácil, talvez, para os brasileiros chegarem na Argentina do que os equatorianos. E a torcida do São Paulo compareceu, fez festa, apoiou o time, mas o Dias estava naquele dia e fez um gol já no começo, acho que os 13 minutos, uma bola que o Rogério, na coletiva do Rogério Ceni, ele até criticou, né? A bola era do São Paulo, uma saída de bola errada, sobrou já na linha do ataque do Independente Del Valle, que enfiou pro Dias fazer o primeiro gol e chutou cruzado. Há quem diga que o Felipe Alves falhou, né? Porque a bola passou embaixo dele ali, mas eu acho que a bola estava muito forte. Não sei se dava pro goleiro pegar. E é aquela situação, quando o atacante bate cruzado, rasteiro, é muito mais difícil para o goleiro defender. Então, para mim, foi um golaço. Ali, dada essa falha do São Paulo, sentiu no jogo, a torcida tentou puxar de novo os jogadores para o jogo, mas o Independente Del Valle estava muito bem posicionado e realmente estava muito mais perigoso no contra-ataque. Quanto no segundo tempo, o São Paulo foi um pouco mais para cima, se expôs um pouco mais, podemos falar das 2 ou 3 chances boas que o São Paulo teve com o Caleri, mas não foi eficaz, não colocou para dentro, e o cenário foi que já no segundo tempo, no metade, um pouquinho antes, o segundo gol do Independente Del Valle, acho que foi os 60 e poucos, né, os 70, e fez os 2-0 e depois dali só administrou a partida. Foi uma decepção o São Paulo nesse sentido, por causa que a camisa muito mais pesada, jogador por jogador, o São Paulo é mais time, mas na estratégia, não sei se o Rogério Ceni acertou, errou. Na verdade, é fácil falar agora que ele errou porque perdeu, né? Mas se esperava muito mais. Então, eu concordo com a mídia tradicional. Não diria que foi talvez não um fiasco, mas uma decepção grande, uma decepção muito grande. Eu acho que tem duas situações. Primeiro, do jogo, eu acho que o Del Valle estava sabia mais o que fazer. A estratégia dele era mais definida e acertou assim, acho que o São Paulo ficou meio perdido. Ele não entrou, meio que não sabia o que ia fazer direito, e daí acabou levando o gol. Um pouco antes até de levar o gol, quase levou um gol diferente. O Felipe defendeu com os pés ali, uma bola, um lance bem parecido. Então, eu acho assim que no jogo em si, eu acho que o Del Valle ele montou uma estratégia melhor, executou melhor
e foi melhor mesmo, acho que mereceu. O São Paulo, lógico, teve chance, que o futebol hoje é difícil assim dizer que um time massacra o outro, assim, tem mais uma final que teve, mas então esse foi um detalhe. Mas o detalhe eu discordo de você um pouco é o seguinte, assim, que eu já havia até falado no nosso outro vídeo lá que eu achava o Del Valle ia muito chance de ganhar. O que eu critico muito essa mídia tradicional que eu falo é que eles colocam uso muito a camisa do time e não vê o time em si. O Del Valle não tem tradição, tá? É recente agora que está ganhando, não tem torcida, está tentando crescer agora, mas é um time que passou bem pela essa Sul-Americana aí. Ele foi eliminado até na Libertadores, tinha um grupo difícil pra caramba dele, então ele passou e veio passando por cima dos adversários. E o São Paulo já tinha sofrido para ganhar do Ceará e do Atlético Goianiense, que são dois times que estão brigando para não cair no Brasileiro. Eu acho assim que então não é que a mídia diz muito assim, o São Paulo pela força, pela tradição, pela camisa, mas nesse ano não é nada surpreendente essa derrota assim, porque o Del Valle vem crescendo, né? Então acho assim isso que é um problema que tem aqui da mídia tradicional que eu digo, porque eles olham muito a tradição dos times, né? Até eu vi falar um cara assim, o Del Valle não vai nem ganhar a Libertadores. Não sei, falavam do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense está na final da Libertadores esse ano aí, né? Mas do jogo também, assim, eu ia falar que o Caleri ali perdeu, né? Ele jogou muito mal, né? Tem até a torcida fala, toca no Caleri que é gol, ele jogou muito mal. E isso acabou deu a diferença, né? O Lautaro Dias deles arrebentou com o jogo e o Caleri foi muito mal, e isso também deu uma diferença para ter, né? Também não acho que foi um fiasco assim, mas foi melhor ali. Pode ser. Eu acho que pelo fiasco que a mídia bateu bastante, talvez seja pelo engrandecimento e pela importância que o São Paulo deu a esse título. O próprio discurso do São Paulo foi de enaltecer a Sul-Americana. Então, ao mesmo passo que ele enalteceu o grande, até no comentário do Rogério Ceni, que antes da partida, né, que se estariam ali para fazer história, talvez para reacender um gigante, que talvez colocaria ele de novo nos trilhos das grandes conquistas, que a última foi a Sul-Americana em 2012. Então, talvez isso tenha colocado um peso grande nas costas dos jogadores, que sentiram pressão, no modo de ver, porque não jogou bem, né? E talvez por isso que foi dado meio como um fiasco, pelo próprio enaltecimento que o São Paulo deu para a competição. Pode ser. Talvez o São Paulo tenha menosprezado também, assim, levando por essa onda e acabou sofrendo. Mas, como eu disse, se você fosse acompanhar, eu acompanhei aqui bastante a sua Sul-Americana, eu não achava que seria fácil para o São Paulo. O Del Valle não é bobeira. Então, eu queria comentar que você falou do goleiro, do Felipe. Eu acho assim que, olha, o Felipe pode até ser um bom goleiro, mas não é para São Paulo, né? São Paulo já teve Valdir Pérez, teve o Rogério Ceni, teve o Zete, teve o Gilmar Rinaldi, jogadores aí que tudo disputaram Copa. Com o Felipe agora tem que ter um goleiro de verdade lá. Ele é bom com o pé, né? Ele até a defesa que ele fez boa foi com o pé. Depois o gol, eu acho assim, lógico que não foi frango, mas podia pegar aquela bola lá. Aquela lá era, eu acho assim que é um goleiro assim que não tá na altura do São Paulo, né? E daí isso que também E vem sofreu um gol ontem também, né? Sofreu um gol ontem contra o América Mineiro, que também rendeu críticas, né? Lógico que tem uma pressão em cima de um goleiro do São Paulo, né? Pelo fato de que o Rogério Ceni ainda tá na memória viva do torcedor, mas, pô, não dá, assim, tem que dar melhorar. Eu achei que ele, todo mundo assim, um bom time começa com um grande goleiro. O São Paulo não tem goleiro, não consegue fazer isso. E a gente, para aqui também te questionar uma que você falou da torcida, eu acho que tá sendo um fiasco, né, da Conmebol de fazer um jogo único, né, porque teve meia dúzia, vamos dizer, pela grandeza do jogo do São Paulo lá, esse negócio de um jogo só, em cidades diferentes lá, não sei, eu tô achando que eles têm que mudar essa questão de montar um jogo só na final aí. Tinha muito espaço vazio do estádio lá.
Acho que não é legal A isso. procura foi baixa, né? Valor caro, viagem, deslocamento, hotel, realmente a procura foi bem baixa, acho que deu 15 mil torcedores, eu acho. A última parcial que eu tinha visto tinha dado uma estimativa de 15 mil torcedores. Então, é baixo, uma final do campeonato é baixo. E a procura, e a Conmebol também já está antecipando a nossa conversa que nós teremos da final da Libertadores. A Conmebol está preocupada já, porque a procura também está baixa na final da Libertadores, mas isso nós vamos não, mas assim, mas até essa questão de, eu acho que o Conmebol tem que rever essa de jogo único, sabe? Porque talvez faça não é jogo... Europa, né? Aqui é outro perfil, outra coisa. Ou então faça jogo único na casa de um dos finalistas. Então, se quer fazer jogo único, dá alguma coisa diferente, ou do melhor campanha, sei lá, faça, porque dessa forma o público da cidade não se interessou para ver lá. Eu não sei se tivesse aqui em Curitiba, por exemplo, uma final entre o Júnior Barranquilla e Emelec, não sei se um torcedor não daqui... vai, né? O público local não vai muito. Porque também é muito Porque, veja, custo muito se você alto. for colocar o preço do ingresso para o brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, que é caro, ao invés de ir assistir uma final de time que eu nem acompanho, ou pagar 100, 150, 200, 300 reais no ingresso do meu time que eu torço, eu preferi assistir meu time. Então eu acho assim que isso... Eu vou mandar um e-mail para a Conmebol dizer para eles mudarem lá esse negócio de jogo único, que eu acho que O regulamento de novo. não deu Aqui certo. não é Europa. E fora isso também, questão de tradição, né? Não tem, eu acho que não deu ali do... Eu acho que do São Paulo é isso aí. Eu acho que eu até também ia perguntar para você a expectativa, como é que o São Paulo voltaria dessa derrota, né? Se ele ia sentir a derrota ou se ele ia se reerguer pelo jogo de ontem. Ele conseguiu uma boa vitória, né? Não sei também como é que o São Paulo vai. Acho que ainda está meio recente essa... Ele jogou fora, vai ter o próximo jogo em casa, então não sei como é que o São Paulo vai. Pelo jeito, a princípio, parece que não sentiu tanto a derrota assim. Eu acho que jogar fora foi bom do que jogar no Morumbi. No primeiro jogo pós final de Sul-Americana, porque o São Paulo jogou mal. Conseguiu uma excelente virada com o América Mineiro lá, que é difícil jogar. O próprio São Paulo já sentiu essa dificuldade na Copa do Brasil, salvo engano, né? Então, foi um excelente resultado, um golaço do Caleri, uma jogada que iniciou, acho que numa cobrança de lateral. Teve um gol, acho que do Diniz, essa foi uma jogada ensaiada, salvo me engano, o São Paulino pode falar melhor, foi uma jogada ensaiada no tempo do Diniz, que cobra o lateral, o jogador faz um corta-luz, o meio-campo toca para ele que se projetou e lança o atacante. Salvo engano, o São Paulo já fez essa jogada com o Diniz e repetiu ontem. Salvo engano, posso estar enganado, então se eu estiver enganado, me perdoe. Mas o primeiro gol do São Paulo foi muito lindo, foi muito, muito bonito. Eu acho que para a gente encerrar aqui o do São Paulo, para desse também, acho que projetando o futuro do São Paulo e comparando um pouco com esse jogo, o São Paulo ele parece que ele joga melhor com times superior a ele, assim. Tipo, quando ele precisa se defender ou sem obrigação. Ele perdeu para o Flamengo, mas ele jogou bem os dois jogos. Perdeu para o Flamengo lá. Quando ele assim, acho que o Vale deixou muito o São Paulo jogar. Quando deixa o São Paulo jogar, ele acaba sofrendo. Então acho assim que talvez isso que pode ser o diferencial para o São Paulo aí, que quando ele tem que ser o protagonista pela grandeza, o São Paulo tem, ele não consegue jogar. Acho que isso pode ser um problema aí para ele. E ontem, como acho que o América pensou, vamos passar por cima do São Paulo para pegar, e acabou o São Paulo se aproveitando disso. São Paulo é grande, mas às vezes joga como pequeno, né? Então, acho que vamos ver como é que vai ser aí por isso que ele sofre em casa, né? Porque em casa ele tem a obrigação de jogar e não tem a qualidade, não tem, assim, tática para fazer tudo isso. É o Rogério Ceni, não é um
um técnico que vai jogar para cima. Ele gosta de jogar mais conservador, né? Mas só finalizando o assunto do São Paulo, eu acho que ele vai se recuperar. Não sei se ele vai conseguir pegar uma pré-Libertadores, mas eu acho que ele vai brigar. Vai brigar até o final, né? Assim, E a expectativa aí do Flamengo e Corinthians? Passou um pouco, os times focaram um pouco no brasileiro, o Flamengo deu umas vaciladas aí que não conseguiu ganhar, goleou um, sofreu agora por último. O que você acha que é mantém o Flamengo como favorito para o confronto e para esse primeiro jogo, quem que é o favorito aí? meu amigo, como é que é o futebol? E o futebol é momento, né? É curioso isso, é muito curioso como o futebol é momento. Vejamos, quando eles se classificaram para a final, eu apontava um favoritismo muito grande para o Flamengo, aqui contra aqui, assim. Flamengo aqui e o Corinthians aqui. Muito contando com o Corinthians ainda com a força da sua torcida na arena. E o Corinthians, de um tempo para cá, ganhou mais corpo. É um time muito forte na Copa do Brasil. Vamos ver ali os últimos resultados na arena. 4-0 no Santos, 4-1, acho, no Atlético Goianiense, né? Salvo engano, foi 4-1 ou 4-0. 3-0 para cima do Fluminense, né? Então, assim, é muito forte na arena. E acho que, pelo aquilo que nós tínhamos falado do São Paulo, que o São Paulo ia focar na Sul-Americana, o Corinthians está totalmente focado na Copa do Brasil. E o Flamengo tem os seus holofotes divididos entre a Libertadores e a Copa do Brasil. Óbvio que agora já abandonou o brasileiro e agora se dedica para a Copa do Brasil. Eu acho que o time titular do Flamengo continua sendo o melhor elenco, o melhor time, joga muito mais bola, mas eu vejo também que nesse tempo o Corinthians incorporou, ganhou um repertório, a dupla Guedes e Yuri Alberto se acertaram, fizeram bons jogos e gols decisivos. O trio, né? O Renato Então, eu Augusto acho que equilibrou. Vamos ver como é que vai ser essa primeira partida na Arena. Eu acredito que não vai se repetir o que aconteceu na Libertadores, quando os dois times se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores, que o Flamengo passeou. Eu acho que vai ser um jogo difícil e pode dar Corinthians. Talvez não um placar muito longo, muito largo, mas o Corinthians tem chance de vitória sim. Eu acho que por confronto ainda o Flamengo é favorito, né? Por confronto no geral. Mas para esse primeiro jogo, eu acho que o favoritismo cai pro Corinthians. E digo mais, assim, né? Você vê como é que você falou de momentos do futebol, né? Quando saiu o sorteio de colocar o primeiro jogo na arena, na época o pessoal dizia que foi bom para o Corinthians, aqui eu estava meio desconfiado ali, porque o Flamengo gosta de jogar a primeira fora. Mas com o passar do tempo, o Corinthians incorporou, né? Ele conseguiu, ele cresceu, ele melhorou, arrumou os defeitos lá. Acho que esse técnico deles, do Corinthians, tem esse perfil também, acho que, como a gente estava comentando antes do Abel, parece de arrumar os erros, né? Não sei se é característica do técnico português, mas os dois são portugueses, por coincidência, e tá lá. Então, acho que aqueles erros que o Corinthians cometeu contra o Flamengo lá na Libertadores não vão se repetir. E o Corinthians, nesse momento, eu acho até tá até melhor que o Flamengo, assim, que o Flamengo tá, igual você falou, de momento, né? Tava meio focado, ainda tá pensando um pouco na Libertadores, tava pensando no Brasileiro, agora tem que desligar tudo e pensar na Copa do Brasil. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai perder, porque o Flamengo tem qualidade para ter, mas ele deu essa desestabilizada aí que pode mudar, né? Você vê que eu sempre brinco assim, aquela história do ultimamente tô falando muito esse ditado que diz o cachorro que tem dois donos morre de fome, e o Flamengo tá com quem briga para 3 títulos, é perigoso ficar sem nenhum, né? Então é complicado essa do Flamengo. Eu acho então esse vai depender muito do título, vai depender desse jogo, eu acho. Só que se o Flamengo, se o Corinthians conseguir um resultado de uns 2 gols de diferença, por exemplo, 2-0 lá, eu acho que daí encaminha bem a classificação o Corinthians. Acho que o Flamengo vai ter que tentar matar o jogo nesse primeiro jogo aqui porque depende de se levar para o Maracanã mais da força que tem, mas eu não sei se
se o Corinthians não leva. Vai depender desse jogo. Acho que vai ser mais importante esse primeiro jogo do que o segundo. Pode matar o. Lógico, se o Flamengo conseguir um resultado na arena, daí já pode dar o título. Acho que daí o Corinthians não consegue reverter. Mas ainda coloca o Corinthians como favorito aqui de ganhar esse jogo, esse primeiro jogo. Eu já espero um jogo muito mais difícil, muito mais duro para o Flamengo. E eu espero, assim, acho que vai dar empate ou o Corinthians. Eu já estou discordando do colega, do amigo, mas eu acho que o Corinthians incorporou muito. Esse último jogo, eu fiquei olhando os erros do Corinthians no jogo contra o Juventude, os 2 gols que eles entregaram. Tá certo, voltamos àquela situação da final da Sul-Americana, o São Paulo entregou a bola, foi lá e fez o gol. Ontem também, no jogo do Santos contra o Galo, o Santos também errou, teve uma falha lá do Felipe que entregou, chutou errado, sobrou para o Galo foi lá e fez o gol. E os 2 gols que o Corinthians tomou contra o Juventude também foi desconcentração total dos jogadores, ou seja, eles já estão focados, pensando na final da Copa do Brasil. Então, eu realmente tô com uma expectativa grande de um bom jogo, um jogo muito mais difícil para o Flamengo, como foi o jogo contra o Internacional. Então, veja, como que é perigoso um resultado favorável para o Corinthians e levar lá para o segundo, para o Maracanã. Então pode ficar complicado para o Flamengo. É isso que eu ia comentar. O Inter conseguiu segurar bem o Flamengo. Teve um outro jogo de empate também, acho que deu 0-0 do Flamengo aí, que ele não conseguiu fazer. Teve o 0-0 do Atlético da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, que ele também não conseguiu sair. Então o Flamengo tem algumas dificuldades de jogar com um time muito fechado, né? O Flamengo e no Maracanã. O Flamengo perdeu também para o Fortaleza, virou depois, foi desvirado o jogo. Então, o Flamengo já não está toda talvez por desgaste do jogador, aquilo que eu falo também, o time quando vira vidraça, começa a tática a mudar. Agora também tem que provar se o Dorival Júnior é bom mesmo, porque ele vai ter que dar um jeito de... Tem a questão do Arrascaeta, não sei se o Arrascaeta está 100%, porque ele foi lá para a seleção, não jogou. Tem bastante problemas aí para o Flamengo que acho que isso tira um pouco do favorito. Não acho que ele não seja ainda favorito para o confronto, mas tira um pouco do Flamengo essa equilibra um pouco, né? Equilibra um pouco, mas não tira o favoritismo, mas dá uma certa dosada. E você falou também para esse lado do Corinthians da dupla, Júlio Alberto e o Palmeiras, eu colocaria o Renato Augusto também, né? Que tá sim, ali, esqueci. Esqueci dele, obrigado. Que o cara tá arrebentando ali. E o outro da ponta lá, né, que às vezes é o Adson, às vezes é o Mosquito, então acho que a saída do Willian até favoreceu o Corinthians nesse. O Willian não estava jogando bem no Corinthians e os meninos lá estão arrebentando. Coincidência ou não, o Corinthians melhorou muito e incorporou muito depois da saída do Willian, né? Até os corintianos estavam falando que ainda bem que o Willian saiu, mas enfim. Eu acho que o Willian era aquele problema assim que ele estava jogando mais com o nome, porque eu não vi ele jogar nenhum jogo bom no Corinthians. Ele não tinha a garra do Corinthians, não estava lá. Eu acho que, para mim, foi uma excelente... E mandar, assim, para mim, eu digo, vendo para o Corinthians, foi excelente para o Corinthians, na minha opinião, que o Willian tenha saído. Mas eu também acho nesse sentido, e esquecemos de um outro contratado, que recente, e que já se adaptou ao Corinthians, parece que se adaptou muito rápido, aquele Fausto Vera. Ele está formando uma boa dupla ali de volantes, ajudando e auxiliando muito o Renato Augusto. Então, muito boa a contratação dele. Também. Veio contratações pontuais que melhoraram o Corinthians, né? Vamos ver, eu vou torcer aqui pro Corinthians porque eu disse que não ia ter 2 campeões já, então o brasileiro já é do Palmeiras, o Palmeiras não ganha mais, então eu vou torcer aqui para não dar 2, para mim depois não precisa me cobrar que eu errei aqui no palpite. De o meu time ganhar 2 títulos. Não? Quando o momento do Flamengo no mês de setembro foi avassalador, tava todo mundo falando que... Todo mundo não, mas a maioria já estava, pode ser 3, pode ganhar as 3, pode ganhar tudo. Olha como é que o futebol é o momento. Hoje, já em outubro, mudamos,
o Campeonato Brasileiro se alterou, o Palmeiras conseguiu uma boa vantagem, mas ainda não ganhou, tem ainda os 8 jogos, vão jogo a jogo. O jogo único da Libertadores é perigoso. Pepino. São Paulo é um bom exemplo disso. O próprio Flamengo contra o Palmeiras foi um bom exemplo disso. E a Copa do Brasil também, apesar de serem 2 jogos, é difícil. Principalmente com o Corinthians bem montado, é bem postado, toma poucos gols, né? Então, vamos ver. Eu estou esperando uma final de Copa do Brasil de 2 torcidas de massa, né? As maiores torcidas do Brasil. Eu estou esperando, eu estou com uma expectativa muito boa de 2 bons jogos. Também acho. E também acho que para ver o que o Flamengo está pensando, né? Se o Flamengo vai entrar, porque o Corinthians está pensando você já falou que está pensando na Copa do Brasil. Esse jogo do Juventude foi bem isso. Vamos ver se o Flamengo está pensando na Copa do Brasil ou já está pensando na Libertadores. Então, isso também vamos ver o que vai dar esse jogo aí. A expectativa aí também é bem grande. Então tá certo. Vamos ver e na próxima semana nós voltamos com os resultados da primeira partida. Vamos ver se nós acertamos ou erramos demais aí. Beleza? Abraço. Obrigado, meu querido. Abraço.